Muito boa noite a todos. Mais uma vez. Hoje são 22 de outubro de 2025. Estamos iniciando o nosso encontro para os estudos de número 40. Que beleza, hein? 40. E nessa noite de hoje, vamos dar continuidade. E hoje nós estudaremos a influência dos espíritos em nossas vidas, à luz do Evangelho de Jesus. Isso. Então, é, temos hoje, né, uma companheira nova de estudo, que é a Luciana, só para que a gente dê, situando ela um pouquinho, depois vou situá-la melhor. Nós, então, através da metodologia de estudo iniciado por Honório de Abreu em seus livros, ele nos separou os 15 princípios da doutrina espírita, já vai relembrá-los todos, e nós estudamos cada princípio da doutrina espírita, buscando eles à luz do Evangelho de Jesus. Tá? Começamos por Deus, Jesus, perispírito, espírito, evolução, livre-arbítrio. São muitos, são. Aí a gente vai. Né, já já a gente relembra todos. Mediunidade, os planetas habitados, né? O mundo espiritual, o plano espiritual, isso são um total de 15. Então, esse hoje é o tema de número 13. Nós estamos perto de terminar essa nossa sequência de 15 princípios básicos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Eu diria que Porque é a o partir. 14, viu? Oi? Hoje é É o 14? 14º. Pronto, corrigido. Ele vai mostrar a sequência. Falta só mais um. Então, e em seguida, porque a partir dessa base de preparo nosso, sempre voltada na luz do Evangelho de Jesus, nós vamos, então, a partir do ano que vem, com essa base que nós estamos nesses estudos de agora, poder estudar de uma forma mais aprofundada, mais ampliada, que a gente vai estudar as parábolas de Jesus e as curas, tá? Aí sim, nós vamos utilizar uma metodologia de um estudo que fica mais aprofundado em relação ao que você tem assistido conosco aos sábados. Vamos parábola, nós vamos devagar, tá? Vendo os personagens, contexto político, contexto histórico, quando, onde, como, isso. E depois buscando um pouco das mensagens em Joana, em Amélia, em Leon Denis, onde a gente vai buscando, até fazer realmente um estudo bem detalhado de cada uma das parábolas, assim, sem tempo, assim, bem devagar, calmamente, tá? Mas é mais ou menos por aí. Então, devagar eu vou te orientando. Eu já mostrei para ela que nós temos nosso YouTube, NEP Brasília, onde todos os nossos estudos ficam postados para que possam ser assistidos, tá? Então, nessa sala de estudo, nós temos o Xaxá, eu e João Marcos, tá? Então, às vezes ele entra, né? Ele entra. Então, hoje, então, o estudo será conduzido pelo nosso amigo Xaxá, tá? Emerson Xaxá, famoso Xaxá, tá bom? Então, vamos lá, Xaxá, vamos começar o nosso estudo da noite sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Esse é um tema, no mínimo, fascinante. Que intriga, que a gente não tem noção da grandiosidade desse tema. Com você, Xaxá. Ah, obrigado. É, a gente costuma fazer uma prece, né? Quer fazer? A gente. Você sabe que você tem razão, que nós não fizemos? Pois é, Vamos fazer a prece, sim. vamos fazer uma. Fiquei Fica. empolgada com a entrada da Luciana. Então vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando em Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo de sempre. Permita, Senhor, que possamos nesta noite de hoje entrar em sintonia com os seus ensinamentos, com as suas mensagens, com os nossos amigos espirituais, para que possamos ter os nossos corações abertos, para que possamos absorver
bem toda essa mensagem, toda essa sabedoria, que ela possa, Senhor, entrar em nossos corações e ali permanecer, edificando, Senhor, fazendo-nos que, de alguma forma, ou alguma melhora diante das nossas imperfeições. Que possamos seguir nesta noite, estudando, refletindo e pensando, com esse objetivo, Senhor, de edificarmos o reino dos céus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Bom, vamos nós, né? Então, boa noite aí a todos. Quem está entrando agora, bem-vinda, Luciana, né? Espero que você goste aqui do nosso estudo, que por enquanto a gente está, como a Denise comentou, a gente está focando muito em trazer a, os princípios básicos da doutrina espírita, porque é a chave com a qual tudo se explica, a gente repete isso toda vez. E eu, mais uma vez, digo, sem a doutrina, muito provavelmente não estaremos aqui, né? Debruçados num estudo como esse. Porque talvez a gente ficasse mais do mesmo, né? Ou talvez até a gente conseguisse se sobressair. Como tem muita gente que tem outras religiões, que tem outras linhas filosóficas, né, de estudo, que conseguem sim sair do outro lado. Mas às vezes é com muito custo, com muito esforço, porque a doutrina traz para a gente assim, algumas ferramentas, né, de interpretação que são fundamentais para o entendimento, para o entendimento. E a gente vai, ao longo do nosso estudo aqui de hoje, do tema de hoje, falar um pouquinho dessas coisas assim que são consideradas como partes da verdade, né? Não vou dizer a verdade absoluta, que a verdade absoluta é Deus, mas partes da verdade. Eu vou aqui fazer um compartilhar. Deixa eu ver onde é que está o meu. Ah, só um segundo. Deixa eu logo. Ok, só um segundinho. Só um segundo, coisa rápida. Deixa eu só. Eu tenho que organizar minhas telas aqui. Eu acho que eu vou para tela 2. Acho que essa aqui é melhor. Acho que vai carregar aí para vocês. Carregou? Esqueci, né? Maravilha. Bom, deixa eu só ver como é que eu faço aqui. Beleza. Então, nós vamos falar hoje sobre a influência dos espíritos em nossa vida, ou em nossas vidas, né? Que é um dos princípios básicos, né, que a Denise comentou, que o próprio Allan Kardec, ele traz no Livro dos Espíritos um pequeno resumo ali do que seriam esses princípios. Só que ali ele coloca em quatro, cinco princípios, mais ou menos, né? O Honório, com a equipe dele, com uma turma de estudo de muitos e muitos anos, ele conseguiu desmembrar um pouco mais esses princípios, tá? E a gente vem estudando esses princípios ao longo de todo o ano. Então, trago sempre aqui a folhinha que era distribuída lá pela União Espírita Mineira, falando desses princípios. Então, a gente já estudou aqui Deus, né? Começamos por ele, enfim, ser supremo, causa primária de todas as coisas. Então, são pontos fundamentais que a gente acredita, que a gente tem que usar para poder bem interpretar a mensagem de Jesus. Então, Deus, o Deus na visão espírita, não é o Deus espírita, né, gente? É o Deus na visão dos espíritos, né? Que trouxe uma claridade muito maior para a gente, uma abrangência muito maior do que seria esse ser, que a gente não sabe o que é esse ser, né? Então, na dúvida, fiquemos com Jesus. Deus é nosso Pai e tá bom demais, gente. Tá excelente. Se a gente ficar tentando entender Deus, a gente fica maluco e não sai do lugar, né? Um dia chegaremos lá, mas depende muito, muito, muito não, depende da gente, mais da gente do que de qualquer outro ser ou mesmo de Deus. Depende de nós. Então, Deus.
O segundo grande princípio é Jesus, esse ser, né? O ser mais perfeito que Deus enviou para nos servir de guia e modelo. Aí nós temos o espírito, temos o perispírito, temos a evolução, evoluímos no desenrolar da nossa vida, evoluímos. O livre-arbítrio que a gente começa a desenvolver, né? Desde quando a gente começa a ter uma consciência, começa a ter, a virar um princípio inteligente individualizado. Ali a gente começa a desenvolver o senso moral, o livre-arbítrio, começamos a ter escolhas. Por conta das escolhas, a gente tem causa e efeito, tem uma ação e reação. A gente precisa reencarnar para para podermos evoluir. Então, para esse é o grande fim, objetivo da encarnação, é que a gente sofra na pele, literalmente, na carne, né, as vicissitudes, as agruras da vida para o nosso crescimento. Que existem muitos mundos habitados, então pluralidade dos mundos habitados, esses pontos que enfeitam, né, os céus, não serve só para as noites dos enamorados, para poder achar tudo muito bonitinho. Então tem sempre um fim, tudo tem uma finalidade, né, que a ciência vai dar uma explicação, a ciência do mundo, né, a ciência espírita vai dar uma outra, né, que complementa, que corrobora muitas vezes, complementa e amplia, né, esse entendimento. Falamos da imortalidade da alma, então a alma não morre. Olha que maravilha, né? Então, digamos assim, o Espiritismo matou a morte, porque a morte não existe, naquele sentido que a gente conhece e tem medo, né? Até fica meio assustado com essa questão da morte. A alma não morre. O corpo perece, a alma continua. Continua onde? Né? Para quê? Então, existe uma vida futura, trabalhamos bastante esse tema. Trabalhamos que existe um espaço que não é tão circunscrito assim, não é circunscrito, em que os espíritos habitam. Então, existe o plano espiritual, que é um outro ponto fundamental. E trabalhamos, né, por último aí, a mediunidade. Se existe, e Kardec traz isso, se há espíritos, primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, né, há espíritos, se há espírito, ele vai levando a gente numa sequência muito bacana, racional. Se há, por que que eles não podem estar do nosso lado? Se estão do nosso lado, por que que eles não podem comunicar com a gente? Né? Por que não? Então, enfim, tem toda uma sequência lógica aí. E a gente estudou bastante isso, não só uma aula, como também numa segunda aí com a Denise e João Marcos, né? E temos aí a influência dos espíritos em nossa vida. Então, já é quase que uma sequência. é, a lógica nos diz assim, que é uma consequência, né? A gente sofrer a influência dos espíritos na nossa vida. Já que existe a mediunidade, existe espírito, né? Existe um plano espiritual, enfim, nós somos imortais e individuais, então é uma consequência eles influenciarem a nossa vida. Mas a gente vai trabalhar um pouco isso. Para, né, daqui a 15 dias, a gente falar da ação desses espíritos na natureza, para a gente encerrar essa jornada, né, dos princípios fundamentais. Então, tudo isso, como a gente foi fazendo ao longo do tempo, e é bom que as pessoas, né, como a Denise falou, estamos na, na vou dizer chamar de aula não, né, mas na exposição de número 40. Então, nós temos aí, gente, ó, 39 aí para a gente assistir, né? Porque a gente falou, foi bem bacana que falamos aí sobre a Bíblia, né? Foi trazido uma pessoa para conversar um pouco sobre a Bíblia, falamos sobre o porquê desses princípios fundamentais, até entrarmos nos princípios, enfim, foram vários encontros bem bacanas. Então, quem puder, volta um pouquinho aí, vai assistindo um por um, não tem nada a perder não, só tem a ganhar com a contribuição de todos. Então é isso. Feito isso, falado isso, vamos avançar aí para a gente estudar um pouco sobre essa questão da influência dos espíritos em nossa vida. Como o objetivo é falar dos princípios fundamentais da doutrina à luz do Evangelho de Jesus, a gente vai ter que fazer uma mescla, né? Falar um pouco do que diz a doutrina espírita
para a gente trazer alguma coisa do que está lá no Evangelho do Mestre, para ver se a gente identifica não só esse ponto fundamental, como vários pontos que a gente já estudou. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Trazer o Livro dos Espíritos, né? Porque não é o livro de Kardec, a doutrina não é kardecista, tá? Ela é a doutrina dos Espíritos. Que fala isso é Emmanuel, no, no livro, nossa, esqueci, um livro que tem de uma entrevista que foi feita em 1971 com o Chico, que só foi publicado em 1994, que se chama Plantão de Respostas, é isso, Plantão de Respostas, né? Os entrevistadores falam, a doutrina kardecista, e Emmanuel começa corrigindo. Olha, estou querendo salientar que a doutrina não é de Kardec, como ele próprio cognominou, é dos espíritos. Então, vamos aos espíritos. Na dúvida, gente, a gente recorre a Kardec. Mais dúvida ainda, a gente vai para Jesus. Então, essa é a nossa fonte primária. Sempre, sempre. E aí, pergunta 87 do Livro dos Espíritos, Kardec faz assim, a pergunta: os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Então, a gente já estudou um pouco sobre esse assunto, sobre o plano espiritual, mas para a gente começar aqui a desenrolar, né, a evoluir aqui no assunto, vamos voltar aqui nela. Pergunta clara, direta. Esses espíritos que desencarnam, que já estão desencarnados, espíritos errantes, que estão no mundo dos espíritos, né? Eles ocupam a região circunscritas determinada, eles estão, por exemplo, naquilo que muitos chamam de inferno, estão lá, né? Eles estão no céu, no purgatório, no umbral, onde é que eles estão, né? Existe uma região, eles ocupam a região circunscrita? Resposta dos espíritos. Estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Então, os espíritos estão em qualquer lugar, gente. Essa pergunta, com essa resposta, já nos dá um direcionamento. Porque quando eu for no umbral é que eu vou encontrar. Quando eu for em nosso lar é que eu vou encontrar. Quando eu estiver no céu, no paraíso é que eu vou encontrar. Os espíritos estão por toda parte. Povoam ao infinito os espaços infinitos. Então, gente, é difícil até da gente ter uma noção do que é isso, né? Se a gente pegar o planeta Terra, que é um espaço finito, e pensar que os espíritos estão povoando o planeta Terra, né, os desencarnados, junto com os encarnados, então já é muita coisa. Nós temos aqui, toda vez eu erro a conta, mas deve ser o quê? Uns 8 bilhões já encarnados, né? Acho que é mais ou menos isso. Então, nessa conta, mais ou menos. E André Luiz já falava, já trazia nos livros dele, que do lado de lá é 4 vezes mais. Então, imagina, gente. Imagina. Aqui, nós estamos falando só do planeta Terra. É muito espírito, gente. É muito espírito. Se a gente acha que a Terra é bem povoada, imagine 4 vezes mais só de espíritos desencarnados. É muita coisa. Mas estão por aí. Continua os espíritos. Continuam, né? Resposta dos espíritos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado. Aí você já pode se assustar, vira para o lado aqui. Eita, será que tem mesmo? Observando-os, observando-vos, observando-vos, né? E atuando sobre vós, sem o saberdes. É, aí que está o mote, aí que está a questão. Então, gente, estão ocupando infinitamente os espaços infinitos, estão aqui, ó, ao nosso lado, né? Observando e atuando, sem a gente ter mínima noção, às vezes, de que isso está acontecendo. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, isso aqui é só para a gente ter uma noção. Ninguém vai aprofundar nisso aqui,
tá? Só para a gente ter uma ideia do que a doutrina fala sobre isso. Existem espíritos, no número que a gente não tem noção, povoam o infinito ao infinito, estão do nosso lado, a gente nem percebe, nem sabe, mas esses espíritos não vão em todo lugar. Para alguns, não dá para ir. É interditado, não tem como. A gente até viu um pouco disso quando a gente falou sobre mediunidade, não, sobre o mundo, plano espiritual, da parábola lá do Lázaro e o rico, né? Que Lázaro desencarna, o rico também desencarna, o rico está nas zonas mais trevosas e Lázaro do lado do grande pai Abraão, né? Então ele fica suplicando, né, o rico. A história, a parábola é bonita, todo mundo, acho que a maioria conhece, né? Mas Lázaro, é, ao desencarnar, já fica perto do pai Abraão e o rico, não. E ele pede que Lázaro vá até ele, né? Que molhe os dedos, assim, traga os dedos molhados de água para poder descedentá-lo. E o Abraão fala: Olha, onde você está, Lázaro não pode ir, nem você vir até nós. Então, já dei uma ideia, gente, de que nem toda região a gente pode ir, por mais que a gente queira. Então, não é assim. Eu estou estudando o Evangelho lá no NEP Brasília, com a Denise e companhia. Quando eu desencarnar, ó, vou lá do lado do pai Abraão, ou de Jesus, ou do Chico Xavier, ou da irmã Dulce. Calma, não é isso que vai definir para onde a gente vai. Não é isso. Só o fato da gente estudar, tal. A gente tem que praticar, a gente tem que agir no bem. Aí, talvez, a gente mereça estar em bons lugares. Então, pronto. Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos seguir, que tem mais algumas perguntas. Ó, lá na pergunta 208, Kardec também pergunta assim. Olha que interessante. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Ele não exerce, não, o espírito. O espírito dos pais. Então, olha como a influência dos espíritos. Porque, gente, estarmos encarnados, nós temos um espírito. Nós somos espírito. Então, o espírito encarnado é a alma, como diz lá na doutrina espírita, como diz no livro dos Espíritos. Então, olha só, há uma influência, não existe uma influência desse espírito do pai sobre o filho após o nascimento? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Olha só, dentro do fundamento da influência dos espíritos em nossa vida, tá, nós temos outros fundamentos, tá, que um deles é esse aqui, que a gente concorre para o progresso recíproco. Por isso que tem a lei de sociedade. A gente não vive sozinho. A gente não vai evoluir, no bom sentido, sabe, gente, sozinho. Não adianta eu evoluir, vou deixar os outros para trás. Não é bem assim, né? A gente concorre um com o outro, porque até esse que ficou para trás, ele nos ajudou aonde nós estamos. A gente tem que ficar preso a ele? Não. O Emmanuel até fala num texto muito bonito no Caminho Verdade e Vida, falando sobre a subida ao monte. Tem hora que a gente vai subir, né, nessa evolução. Tem hora que a pessoa, sabe, aquela nossa alma querida, que está ali junto conosco, ela não quer. A gente não precisa estacionar e ficar ali de braços dados. Então tá bom, vou ficar aqui esperando você. Não, não tem como. A gente evolui. A gente pode voltar para ajudar depois, mas vamos seguir. A gente precisa um do outro. É recíproco. Se a gente está num grau de evolução maior, não foi, entre aspas, viu, gente, sozinho. A gente teve companhia para isso. Os outros fizeram a gente evoluir. André Luiz é tão bacana que no livro Agenda Cristã ele diz que, por exemplo, sobre os adversários. Ele chama os adversários de nosso ponto de equilíbrio. Olha que coisa. Porque os amigos nos ajudam, nos aplaudem, nos colocam para cima, né? Mas dificilmente aponta um problema, um defeito nosso.
Aí ele fala assim: concorde imediatamente com o adversário, porque ele é o teu ponto de equilíbrio. Ele que vai te mostrar a real, que você não é essa. Pode fazer propaganda aqui? Pode, né? Você não é essa Coca-Cola toda. Tá bom, você não é essa Brastemp toda, sabe? Coisa do tipo. Que você ainda tem pontos a melhorar. Então, olha aí, o progresso recíproco é muito bom. Então, os pais exercem sobre os filhos, né, uma influência. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Gente, já encarnados, como espíritos, aqueles que são pais ou responsáveis, né, por outros, a gente já tem uma tarefa a cumprir. A gente tem que se preocupar se a gente vai fazer bem, cumprir bem essa tarefa, e a gente exerce uma influência. Então, se encarnado a gente exerce, por que não desencarnado? Por que não desencarnado? Vamos seguir com Kardec. Lá na 314, Kardec pergunta: aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê, a finalidade, né, interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? A gente está pincelando aqui, né, coisas sobre essa questão da influência. Então, já partindo para um outro cenário, alguém que tem uma missão, né, em qualquer área, gente, ciência, medicina, né, faz parte da ciência, seja o que for, na educação, administração, essa pessoa que, ao desencarnar, vê aquele trabalho que ele tinha começado, interrompido, ele lamenta, puxa, eu não terminei meu trabalho. Sim, desculpa. Não terminei meu trabalho. Ele lamenta, né? Não, não lamenta, porque vê que os outros estão destinados a concluí-los, aqueles que têm uma grande missão. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Influenciar outros espíritos humanos encarnados, né, a continuá-los. Então, tem uma grande missão. Perdi a vida e agora fico lamentando? Não, porque o que que eu faço? Eu vou e começo a influenciar outros espíritos para que continue aquela tarefa. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Estamos falando de grandes missionários. Missionários assim, naquelas áreas, tá, gente? Aquele que vai descobrir uma vacina, aquele que vai trazer uma nova metodologia de ensino, enfim. Era o bem da humanidade que era o objetivo. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Então continua. Desencarnou, acabou? Ah, acabou. Acabou a pesquisa, acabou o estudo. Não. No mundo dos espíritos vai continuar. E o que que ele vai fazer? Esse espírito, segundo o que os espíritos falam, influenciar aqueles que ficaram para que continue o trabalho do bem, no bem, para o bem da humanidade. Seguindo ainda na 365, Kardec fala assim: por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são às vezes ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então, eh, seres humanos, né? Homens, mulheres que encarnaram, mas que são muito inteligentes, é, s- sabe, parece que tem um QI, né? Muito maior na área da ciência, em várias áreas. Por que que às vezes a gente vê na história, né? Muitos deles sendo viciosos, muitos penderam para o álcool, ou para o fumo, ou para drogas, ou para isso, ou para aquilo, mas parece que tem uma cabeça impressionante, super inteligente, mas ao mesmo tempo cheio de vícios aqui. Por que que existem essas pessoas? Olha só. É que espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. Então, alguém que veio com uma grande missão, que é muito inteligente na área da ciência, por exemplo,
Determinado momento ele se enche de orgulho, um certo egoísmo, uma vaidade. Muitas vezes, primeiro, porque ele não é um espírito puro ainda, tá? Ainda está precisando encarnar, por mais que seja muito inteligente. E por outro lado, ele começa a sofrer a influência dos espíritos, e às vezes espíritos ainda piores. Então, por isso que vai tendendo ou pendendo a pessoa para outros, para para uma viciação. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, num outro em moralidade. Então a gente também mostrou em outras oportunidades aqui que o progresso completo, que é o equilíbrio entre o intelectual e o moral, ele se dá com o tempo, não é de uma hora para outra, e os espíritos acabam de falar aqui que em determinados períodos a gente avança mais na ciência, a gente avança mais em moralidade, e ficamos procurando essa completude. No meio disso tudo, a gente acaba cedendo à influência de espíritos piores, piores do que nós. E aí a gente costuma a deixar a parte moral para lá. Vamos seguir. Clássica pergunta, não só do Livro dos Espíritos, mas do movimento espírita. Muita gente sabe de cor, decoradinho. Kardec fala, fala, fala e pergunta: os espíritos influem ou influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Essa pergunta ela é crucial. Será que o que a gente está pensando, será que é nosso? Será que é do outro? Que outro? Será que é do meu pai encarnado que está me influenciando? Dizendo, não, meu filho, não faça isso. O responsável, será que é isso? Será que é de um espírito desencarnado? Kardec então pergunta: os espíritos, está falando dos espíritos, propriamente aqui falando, né, dos espíritos desencarnados, eles influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que imaginais, em outras traduções. De ordinário, são eles que vos dirigem. Gente, isso é muito sério. Aquela pessoa que acha que não é guiada, ela é guiada. Às vezes por encarnados, com ideias toscas, mas ordinariamente, muito frequentemente, são os espíritos desencarnados que nos dirigem, que dizem o que, é que a gente vai fazer durante o dia e tal. E a gente acha que a gente é dono de nosso próprio nariz, somos, né, gente? A gente toma as nossas decisões, mas a gente muitas vezes cede, dá ouvidos aos espíritos desencarnados e eles que tomam conta e a gente faz o que eles querem. Normalmente é isso. Queira Deus que a gente esteja tão bem antenado com o bem, com o amor ao próximo, né? O amai-vos uns aos outros, que a gente esteja sendo muito bem dirigido. Que a gente, sabe, estejam assoprando no nosso ouvido aqui, espíritos bons, se a gente tiver uma conduta boa. Então, tudo depende de nós. Pergunta clássica está aqui. E vamos para 460, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos, e a gente já avança para outras coisas. Na 460, que é imediatamente a 459, né? Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? De ordinários, são eles os espíritos que nos dirigem. Kardec então pergunta: nós temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorram a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Então, gente, tem hora que vem um turbilhão de pensamento. Pensa A, daqui a pouco a gente pensa B. Daqui a pouco a gente pensa o contrário do B, sabe? Vai para o C. Começa aquele turbilhão. No mesmo momento, nós somos um espírito, espíritos pensantes.
sobre o mesmo assunto, 300, 300 vertentes. Até que uma coisa é muito engraçado, às vezes uma determinada palavra, uma coisinha, puxa um outro pensamento que puxa um outro. Daqui a pouco a gente está lá na nossa infância, lembrando de coisas que, nossa Senhora, sabe que coisas são essas? Pois bem, os Espíritos estão falando. Nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Olha que coisa. Isso aqui são os Espíritos falando, gente. Todos nós temos essas ideias que se conflitam. Nossos pensamentos, os pensamentos do Espírito. Segundo aqui os Espíritos, é isso que nos dá aquela incerteza, aquele vacilo, muitas vezes, né? Será que sim? Será que não? Será que vou? Será que não vou? Será que eu faço? Será que não faço? Melhor sim, melhor não. Somos alma pensante e está tudo ali junto e misturado. Então, dito isso, com a doutrina, com Kardec, a gente não pode, com Kardec, pretextar ignorância nesse sentido, gente. Não sou eu que estou pensando. Será que é mesmo? Né? Por isso que muitas vezes a gente tem que recorrer mesmo aos espíritos amigos. Não estou dizendo toda hora, todo tempo, vamos fazer prece, vamos parar, dobrar os joelhos e. Não. A gente pode fazer essas preces rápidas em pensamento, mas pedir ajuda para discernir entre uma coisa e outra. E que bom Deus nos inspire, né, através dos espíritos, bons pensamentos, boas ações. Porque de nós mesmos, eu falo por mim, viu, gente? Se deixar por minha conta, pelos meus pensamentos, acho muito difícil eu chegar em algum lugar. Imagine conseguir orientar bem qualquer pessoa, ou um filho meu, ou seja o que for. A gente tem que pedir socorro, pedir ajuda e ter a humildade de entender que existem seres maiores do que nós, superiores a nós, em conhecimento, em entendimento, em amor e tudo mais. Não custa nada a gente acreditar nisso e, acima de tudo, Deus. Então, sendo humildes, a gente começa bem em tentar atrair bons espíritos, né? Dito isso, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Aí a gente vai lá na Bíblia trazer alguns pontos em que a gente vê que sim, os espíritos e, sobretudo, os desencarnados influenciam, influem nos nossos atos, pensamentos, no geral, eles que de ordinário nos dirigem, tá? Então, Mateus 2:19 a 20, que está lá no comecinho da, do Evangelho de Mateus, né? Está falando ali de Jesus, do José, Maria, Jesus que tinha acabado de nascer, aquela fuga para o Egito, e a perseguição ali de Herodes, a matança das crianças, né? Das crianças até 2 anos, que Herodes mandou matar todas ali numa região, né, do Jordão ali, X, Y, Z, para poder matar o Messias, de acordo com o relato dos reis magos que foram visitar, iam visitar Jesus, né? Então, lá em Mateus 2:19 a 20, temos essa passagem que é bem conhecida. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, depois que passou aquilo, Herodes desencarna, José não sabia dos detalhes, veio, teve que aparecer um anjo do Senhor, um espírito, e foi num sonho, e disse: Vai, pega lá Maria, Jesus, pode voltar. Nada vai acontecer porque aquela perseguição já acabou. Então, olha só como desde ali do começo do Evangelho de Mateus, né, da história de Jesus, e a gente vai ver muito isso no Velho Testamento, a gente já estudou um pouco sobre a mediunidade, então a gente viu que
Quantos recados, avisos, né, e ações até diretas não aconteceram? Aqui nós estamos falando de sugestões, de influenciação, não é de uma materialização, não é de uma coisa muito ostensiva. Isso é muito importante a gente falar, viu, gente? Não é um negócio tão ostensivo assim. Ah, chegou aqui, tem uma mensagem para você psicografada. Não, estamos falando de sugestão. De ordinário, os espíritos que nos dirigem, seja num sonho, seja em qualquer que seja, tá? É, aí nós temos Santo Agostinho, que vai falar no Livro dos Espíritos, acho que na pergunta 495, mais ou menos, quando vai falar ali da anjos de guarda, espíritos protetores e coisa e tal, sabe? Aquela velha questão assim, todos somos médios, não somos médios. Kardec fala que todos somos médios. Alguns estudam, porém, vírgula. Muitos levam só assim, só quem é ostensivo. Mas, gente, Santo Agostinho afirma, ele fala assim, por isso que afirmamos que todos somos médios. Porque o nosso espírito protetor, seja em sonho, seja num sopro, eles nos influenciam. Falo do protetor, né, que está falando ali especificamente dos protetores, mas enfim, nós temos influência de toda a ordem, né? Mas até o espírito protetor, quando ele vai falar, seja num sonho, seja, é uma mediunidade. Então, gente, os espíritos nos influenciam. Para isso, todos somos médiums. Não somos esse ostensivo, muito provavelmente, muitos são, mas a gente escuta, os pensamentos se misturam. E num sonho, e devemos salientar bem, quando a gente vai estudar sobre sono e sonhos na doutrina espírita, muitas vezes a gente não lembra, né, porque não é para ser lembrado logo de cara, mas aquilo fica gravado, né, no espírito, fica gravada aquela passagem, aquele alerta. Outros é porque a gente está tão materializado que a gente, quando acorda, a gente esquece tudo, tudo foge. Outros não. Os espíritos fazem questão de que a gente lembre, e às vezes com riqueza de detalhes, porque são alertas, são uma série de coisas. Sonho a gente não deve interpretar. Os espíritos falam também no livro dos espíritos que seríamos tolos se tentássemos interpretar ao pé da letra o que a gente sonha. Mas os espíritos estão conversando. Então, nesse caso aqui, um anjo do Senhor, ou seja, um ser superior, gente, estamos tratando do mestre, né, gente? Então, um anjo do Senhor chegou para José e disse: Ó, José, pode ir. José se sentiu com tanta força e tanta fé que ele falou: Vou. E é lindo porque Emmanuel fala também que uma página sobre José, que José passou, né, nessa missão dele aqui no silêncio de Deus. José cumpriu a grande missão dele. Nossa, impressionante isso. Então ele escutou e foi. Um homem de muita fé. Então, um dos exemplos aqui de que há influência dos espíritos, sim, na nossa vida. E nesse caso aqui, ajudando ali o Mestre Jesus, tá? Vamos seguindo aqui para mais um, ó. Vamos lá para Marcos, tá? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. Naquela famosa passagem lá do endemoniado, Gadareno, Gesareno, Gerazeno, enfim, tem várias interpretações aí, interpretações não, várias traduções aí, ou enfim, sobre o local que aconteceu isso aí. Então é aquela passagem, né, que Jesus atravessando o mar de Tiberíades, chega do outro lado, vem uma pessoa possessa, endemoniada, que ninguém conseguia conter, nem amarrando, nem com correntes, vivia nas tumbas ou nas cavernas, né? Porque a gente fala tumba, imagina logo um cemitério nos moldes atuais, né? Mas vivia em grutas ali onde havia enterros e tudo mais. E de força descomunal, porque ninguém conseguia segurar. Então, a gente tem que interpretar tudo isso, gente. A gente tem que levar para um cunho de interpretação. Mas no literal está escrito isso. E Jesus vem, ele vem até Jesus, fala: O que é que você quer? O que é que você quer de mim?
já reconheceu ali um ser superior. Jesus fala alguma coisa com ele e depois ele pergunta, né? Tá aqui, ó. E perguntou-lhe, Jesus perguntando: Qual é o teu nome? E o endemoniado respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, segundo os estudiosos, é, perguntar o nome do espírito que estava possuindo alguém, olha como esse negócio é antigo, né, gente? Já existia desde a época do Antigo Testamento lá, tem muita história. Na época de Jesus já tinha. Você vê, tem alguma coisa, gente, não é possível. A diferença é que muita gente acha que é só o demônio, né? Só uma coisa endemoniada, nesse sentido bem pejorativo do demônio, né? Que demônio, daimon é espírito, enfim. Então essas coisas já aconteciam. Então a cultura, dizem, né, os estudiosos que a cultura da época é assim, sabe, perguntando o nome ficava mais fácil de lidar com a situação. Como é que é teu nome? Se ele dissesse, José, sou fulano, sou cicrano, ficava mais fácil, porque pelo nome você começava a aproximar mais. Olha a doutrinação aí, gente, que coisa interessante. Aquilo que a gente vê nas casas espíritas, né? Às vezes a gente não pergunta o nome do espírito, claro, né? Se ele quiser falar, fala, mas, enfim, mas a gente aproxima. Meu irmão, a gente chama de irmão. Por que me chama de irmão? Aí começa, né? E aqui ele perguntou, e ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então tem. Eu vou deixar isso aqui mais para outra reunião, para Denise até explorar um pouco mais aí com o João Marcos, né? Porque o que que significaria esse negócio de legião? Legião, gente, só de soldados romanos eram 6.000, se fosse legião, né? Então vamos pegar esse aí, 6.000 o quê? Ele está com 6.000 espíritos, sabe? Ou representa o mal ali naquela região, enfim, tem todo um contexto aí para estudar, para poder entender melhor. Mas ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, com ele, com aquele ser, tinham vários espíritos, a ponto dele, né, ele ter uma força descomunal. Enfim, conta a história que Jesus, ele mesmo pede, né, para que eles fossem tirados daquele homem, os espíritos pedem, e que entrem nos porcos, que tinha os porcos ali perto. Há uma controvérsia de que aquele local ali, para os porcos se atirarem de um penhasco, cair no mar, mais de 2.000 porcos. Eles estavam longe daquela região, enfim, isso aí tudo é trabalho para a gente estudar, né? Estudar isso é uma das curas, inclusive, viu, Denise? Para a gente trabalhar depois no futuro, né? A cura do endemoniado do Gadareno, né? Que naquele local ficava longe, 50 quilômetros de determinado local que tinham porcos que poderiam pular no precipício, enfim. O que que significa tudo isso? Então a gente tem que estudar isso. Então os espíritos saem dele, vão para os porcos, porcos, precipício abaixo, mais de 2.000, o homem fica bom, são, com roupas limpas e tudo. Olha, ixi, tudo isso tem um significado bacana. E ele fica assim, as pessoas ficam impressionadas com aquilo, vão à cidade, contam, olha, aconteceu isso, o pessoal fica tão assustado que querem expulsar Jesus dali. Enfim, somos nós, né, gente? Nós somos assim, éramos assim, continuamos assim, né? Aquele que traz o bem para nós, a gente, de repente, quer ele longe de nós. Incrível. Mas tudo bem. O que importa aqui é que, com esse homem, uma legião de espíritos estava influenciando a ponto de deixá-lo muito mal, né? E depois, quando sai, liberta, ele fica bom de novo, né? Mas aí eu queria trazer, já para a gente começar a dar um gostinho de como é que é estudar esse tipo de, fazer esse tipo de estudo, deixa eu olhar meu horário aqui para não, vixe, vamos andar. Eu trouxe Emmanuel para já dar um gostinho para nós aqui do que seria estudar, né, à luz da doutrina, uma passagem como essa. Por exemplo, ó, ele traz para nós, está lá no Palavra de Vida Eterna, capítulo 167, falando de legião. Repete aqui, né, a passagem. E Emmanuel fala assim: E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião. É meu nome, porque somos muitos. Legião é o meu nome, disse ele, porque somos muitos. Inulidivelmente, Emmanuel tem uns negócios nessas palavras, né? Ainda hoje, em nos aproximando do Senhor,
reconhecemos-nos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente em lamentável dispersão íntima, qual se encarcerássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. Vamos lá, gente. Respirando. Com Emmanuel. O que ele está dizendo aqui? A gente chega, se aproxima do Senhor através do NEP Brasília, através do NEP Brasil, através do Evangelho Redivivo, seja o que for, da palestra pública, do trabalho de campanha do quilo, seja onde for. A gente se aproxima do Senhor e a gente tem junto com a gente companheiros tão devedores quanto nós, desencarnados e muitas vezes encarnados também. Então, a gente chega, gente, para a gente estar aqui hoje, ainda no planeta de provas e expiações, a gente está aí muito provavelmente afinizado com muitos companheiros que pensam igual a gente, por mais que a gente se aproxime do mestre, mas a gente ainda tem muita culpa no cartório e esses espíritos também. Só que Emmanuel já começa a trazer para o íntimo da criatura. Olha que interessante. Lamentável, a gente se aproxima de Jesus, em lamentável dispersão íntima, como se num feixe, sabe aquele negócio do joio e do trigo, né? Amarre em feixes e jogue no fogo, né? Jogue fora, separando ali o joio do trigo. É como se a gente tivesse várias personalidades que são contraditórias em nós mesmos. E isso é muito simples de explicar. Sabe por quê? Porque nós somos reencarnacionistas. A gente sabe que a alma é imortal. A alma já existia antes dessa encarnação e vai continuar existindo. E que essa não é a primeira encarnação, nem a segunda, muito provavelmente não é a terceira. A gente tem muitas encarnações. Cada encarnação, a alma é uma só, mas as personalidades são muitas. Ah, não, mas não é, porque eu sou fulano em todas as encarnações. Não é não, gente. Se a gente, ao sair a porta, a gente muda a nossa máscara, a gente está na porta de casa, a gente está aqui. Somos o pai de família, somos isso, somos aquilo. Às vezes um tirano doméstico, né? Saímos na rua, vestimos a capa de santo, vestimos, botamos uma máscara diferente, do bom vizinho, né? Do bom cidadão, né? Do seu homem, do cidadão de bem, do sei lá o quê, do bom trabalhador, até pisar no nosso calo. Aí a gente muda. Nós temos sim várias personalidades e contraditórias em nós. Então, olha que interessante, para onde o Emmanuel vai levando a gente. Continua aqui, olha que legal. Ao contato das lições de Jesus, o endemoniado não chegou até o mestre, como eu contei aqui, para conversar com ele. Ó. Então, ao contato dessas lições do mestre, é que habitualmente nos vemos versáteis e contraproducentes, qual ainda somos. Acreditamos na força da verdade, experimentando sérios obstáculos para largar a mentira. Realmente, a doutrina é uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente não consegue largar a mentira. Ensinamos beneficência. Tem que fazer o bem, a caridade, material também. Mas a gente vincula, ó, estamos vinculados a profundo egoísmo. A gente ainda tem profundo egoísmo, mas a gente ensina que temos que ser bons e tal. É um caminho, é. Dizia o Chico, que é uma pessoa que conhecida de má vida assim, né? Vamos supor, é uma pessoa que não tinha uma vida muito boa, mas ele queria lá falar do Evangelho de Jesus. E Chico ficava ouvindo, gostando, olha que legal. Ó, tal. E umas pessoas falavam mesmo, Chico, essa pessoa não, ela fala uma coisa e prega outra. Quer dizer, ela prega uma coisa e faz outra. Ela não faz nada do que ela faz. E ele deixa. O Chico era bondoso, mas, né? Deixa. Quem sabe de tanto ele falar, ele faz. Então não estou dizendo que a gente não tem que falar, ensinar e tal. Mas se a gente ainda estiver muito vinculado ao profundo egoísmo, uma hora essa máscara cai. Destacamos os méritos do sacrifício pela felicidade alheia, agarrados a vantagens pessoais. Então, destaca o mérito que do sacrifício que se tem que fazer para que o outro seja feliz.
mas eu tenho que ter um retorno. Tem que ter um retorno bom aí para mim. Não é uma troca. Tem que funcionar um negocinho, uma vantagenzinha aí para mim. Manejamos brandura em se tratando de avisos para os outros e estadeamos cólera imprevista se alguém nos causa prejuízo ligeiro. Não, tenha fé, tenha calma. A gente é. Olha uma personalidade nossa, né? Mas no primeiro pisão, no calo do pé, a gente fica encolerizado. Proclamamos a necessidade do espírito de serviço. Vamos trabalhar, gente. Temos que ajudar o próximo. Vamos. Reservando ao próximo tarefas desagradáveis. Está vendo o próximo? Vamos trabalhar? Bora, mas você pega o mais desagradável para fazer. Pelejamos pela paz nos lares vizinhos, fugindo de garantir a tranquilidade na própria casa. Tirano doméstico. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos que o irmão ignore os golpes do mal que lhe estraçalham a existência e estamos prontos a reclamar contra a alfinetada que nos fira de leve. Fulano está passando por grandes problemas. E a gente, não, tenha calma, não haja assim, vai dar tudo certo. Agora, uma alfinetadinha a gente reclama, abre o berreiro, lágrimas descem de crocodilo. Salientamos o acatamento que se deve aos desígnios divinos e pompeamos exigências disparatadas, em se apresentando o menor dos nossos caprichos. E termina Emmanuel assim, ó. Sim, de modo geral, somos individualmente. Olha que lindo que Emmanuel fala. De modo geral, somos individualmente, diante de Jesus, a legião dos erros que já cometemos no pretérito e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favorecem. Ah, meu Deus do céu. Por que que eu vou ler Emmanuel? Porque Emmanuel faz uma interpretação dessa passagem do endemoniado de forma belíssima. De modo geral, individualmente, diante do mestre, a gente é uma legião de erros. Qual é teu nome? Legião de erros, de pecados do passado, do presente, assimilamos tudo. É incrível, gente. Vamos seguir? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Estou de olho no horário aqui também. Vamos dar um pulo para Atos dos Apóstolos, né? Essa passagem, esse evangelho belíssimo, é, esse relato maravilhoso de Lucas, né? Sobre o que aconteceu após a partida de Jesus, os discípulos, as situações inúmeras, né? Então, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 12, 7, diz assim: Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro estava preso, o anjo veio. Olha, mais um anjo. Não era o momento de Pedro ainda, gente. Ele tinha que sair dali. E aí veio um anjo e libertou ele. Gente, foi uma coisa, um fenômeno de efeito físico. Primeiro, toca no Pedro e desperta ele, devia estar dormindo. Algemadinho lá, né, com as correntes, e, de repente, ele toca no Pedro, Pedro desperta e ele diz: Levanta-te depressa. E caíram lá as algemas. E a porta se abre. E Pedro sai. E Pedro vai lá onde estavam os apóstolos, na casa de Maria, mãe de Marcos, né? Mãe de Marcos, João Marcos, que escreveria, né, o Evangelho. E ele bate na porta e o pessoal não acredita, fica assim, vai, quem é? Será que é um espírito? Olha só, será que é um anjo? Um anjo, um espírito do Pedro? Gente, tá lá na Bíblia. E não vão atender, só reconhece pela voz, né? A menina volta correndo, aí quando escuta de novo é ele, sou eu mesmo. Aí ele entra e tal. Então, gente, tudo isso, um anjo veio, resplandeceu em luz, acordou Pedro, influenciou sim na vida, porque correntes abriram, Pedro saiu da cadeia e continuou um pouco mais o seu trabalho e a sua missão. Está lá em Atos dos Apóstolos.
Lá em Atos também, lá em 16 e 17, vai continuar 18, vai seguir mais um pouco. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Olha que coisa interessante. Uma passagem de uma história de Paulo. Uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Então, tinha um espírito ali com ela, influenciando ela. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, a menina era, digamos assim, usada por outras pessoas para poder ganhar, oferir lucros, né, para os senhores dela. E olha que interessante. Ela foi ao encontro, né, de, é, esta menina, em seguir, seguindo a Paulo e a nós, Lucas, Paulo, Barnabé, clamava dizendo. Então, olha que coisa interessante, gente. Ela tinha um espírito de adivinhação, ela percebeu Paulo e companhia e falou: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela ficou perseguindo eles. O Espírito reconheceu em Paulo e seus colaboradores emissários do Senhor. Gente, isso é bom, não é? É interessante. Mas olha que coisa. E isto fez ela por muitos dias. Paulo ali na cidade, e ela só, olha só os emissários, emissários, passava eles, olha lá eles. Pô, mas isso devia ser bom, né? Tipo assim, ó, tá anunciando. Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Então Paulo sacou, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Era um espírito. Espírito que fica adivinhando para cima e para baixo, gente, não é um espírito sério, né? É um espírito zombeteiro, no mínimo, né? Brincalhão, zombeteiro, é, que está ali pseudo-sábio, que está fanatizando a pessoa e aqueles que estão do lado. Então, aquilo, na realidade, era um espírito que estava atrapalhando mais do que ajudando. A própria menina. Ficar dizendo o tempo todo, sabe, aqueles elogios, gente, é perigoso. É perigoso você chegar num grupo espírita ou, sabe, ter uma pessoa e dizer assim, você é médium. Ó, tem um espírito do teu lado. Ó, não sei o que mais lá. Gente, isso não é legal. Ainda mais a pessoa diz assim, ah, olha, nossa, eu tô vendo em você uma luz, uma aura, um negócio assim, você é muito bom, você vai ser isso. A pessoa começa a se encher. Nossa, se aquele pessoa tá falando isso, tem um espírito do lado dele, porque ele é uma pessoa boa, tem um espírito dizendo que isso não tá certo, gente. Se fosse um Paulo, ia dizer na hora, ô, em nome de Jesus, sai daí, sai dela, deixa a menina em paz. Pela autoridade de Paulo, né, moral, saiu na mesma hora. Olha a influência dos espíritos. E olha como é que eles são ardilosos. E olha como a gente cai nesses erros, porque a gente se acomoda com a situação, acha legal, aceita e cai em erros, cai em pecados. Vamos seguir. Atos 19, 15, 16, 17, 18, eu acho que vai mais alguns aqui. Não, é só esses dois. Vamos lá. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, mensageiros foram para tentar ajudar uma pessoa que estava endemoniada. O espírito maligno, através da pessoa, né? A pessoa, pelo espírito falante, olhou para aquele lá, não reconheceu moral naqueles dois, naquele ali, né? Naqueles que foram lá. Não reconheceu moral e falou assim: olha, o meu caro, você que está tentando aí, né? Tirar a gente daqui. Eu conheço Jesus. Paulo, a gente até sabe quem é, mas vocês quem são? E Emmanuel tem um texto belíssimo falando: quem sois? Quem sois vós na fila do pão? Emmanuel não fala disso, não, viu? Eu que estou falando, tá, gente? Quem somos nós, sabe? Tanto é que não tem moral que ele pega mais dois espíritos, digamos assim, né? Consegue dar bater naqueles dois, deixar eles nus e feridos.
e foram embora daquela casa. Então, olha a influência dos espíritos. E os espíritos reconhecem quem tem moral para fazer uma coisa e não tem. Tá? Então, tomemos cuidado com isso, fiquemos alertas. E aqui lá em Hebreus, né, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, isso aqui é Paulo falando, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Paulo falava isso. Uma é, uma nuvem de testemunhas vos observam. Não era só uma nuvem de testemunhas encarnadas, mas Paulo já tinha essa consciência. Testemunhas desencarnadas. Então tem muita gente olhando para nós. Se a gente tivesse noção, como a gente tem, se a gente acreditasse mais nisso, a gente vigiava muito mais os pensamentos e os atos. É como se fosse a gente vivesse um grande BBB, grande Big Brother, desculpa, BB, Brother. Toda hora ali, ó, uma câmerazinha vigiando cada passo nosso. Só que a gente acaba, como no Big Brother, acostumando com esses olhares, aí a gente solta as nossas personalidades. Considerar aquele que suportou traz contradições, enfim, falando um pouco de Jesus aqui. Lá em Efésios, esse aqui é um pouco longo, eu vou só passar algumas coisas para a gente finalizar e passar para a última aqui. Em Efésios diz assim, ó, isso é bacana, Paulo falando. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A gente sabe que o diabo, naquele sentido mitológico, né, não, não é bem assim, mas a gente tem que estar firme para poder a gente lutar contra essas astutas ciladas. Gente, os espíritos, nossos pensamentos se misturam com os dos espíritos, né, desencarnados, que a gente não sabe, como diz os espíritos aqui, quem é quem. A gente fica daquele, sabe, é nosso, não é nosso. Então, o lado de lá é astuto, mais astuto devemos ser nós. A gente tem que perceber, nossa, estão querendo me levar para isso. Estão querendo que eu exploda no sentido assim de cólera, de raiva, de ira, de eu sei que eles estão me levando para isso e eu caio. Eu sei que vão me levar para isso e eu caio. Armadura, gente. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não, não. Tá lá quando vai falar dos espíritos. A gente não deve ter medo dos espíritos, porque a bem da verdade, eles já estão desencarnados, né? É, desculpa, a gente tem que ter mais medo dos encarnados. A gente tem que ter mais cuidado nesse sentido, sabe? Então, mas não é contra a carne que a gente vai lutar e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É nisso que a gente vai combater. A gente acha que está combatendo corpos, tá legal. Não, gente. Os espíritos estão influenciando a gente o tempo todo e a gente não está percebendo. Continua. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E vestidos que da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. As comparações que Paulo fazia. Continua. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é o opositor, um só, gente. Sabe? São vários espíritos, somos nós mesmos, o mal é a gente que cria. Então, as nossas personalidades que voltam. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E finaliza assim: orando em todo tempo,
Orai e vigiai. Com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e toda súplica, por todos os santos e por mim, Paulo falando, para que me seja dada no abrir da minha boca, pedindo que e até ele seja bem influenciado. A palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho e finaliza assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dela livremente, como me convém falar. Então ele pede, gente, o pessoal de Efésios aí, ó, se vistam com o capacete da salvação, a couraça da fé, sabe, o escudo e tudo mais. Peçam em oração, vigiem, não só por você, mas por mim também, para que de minha boca só saiam coisas boas. Ou seja, orando, vigiando, olhai, vigiai e orai, para que a gente possa ter boas companhias. E vamos finalizar, gente, aqui, ó, com Tiago. Deixa eu ver no horário aqui. 1:14. Pronto, vamos finalizar com ele, porque Emmanuel também vai trazer um textinho para nós bem bacana. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Isso aqui não dá uma palestra, não. Isso aqui dá um seminário. Seminário. Porque a gente fala assim, ah, mas eu não quero, mas sou tentado nisso, meu Deus, quem que está me tentando, sabe? São os outros, os espíritos que estão me tentando. Eu caí em tentação, porque de quem é a culpa? É de quem está tentando ou de quem é tentado? E a gente é tentado, olha que interessante, quando atraído, engodado, enganado, iludido pela própria concupiscência. Aí o Emmanuel vai fazer um estudo bacana. Vamos finalizar com isso, viu, Denise? Para vocês. Dá para a gente tocar mais no assunto na próxima semana. Ó, origem das tentações. Nossa, muito bacana. De onde vem? Já que somos influenciados pelos espíritos, então a tentação vem deles, né? Então, opa, a culpa não é minha, Emmanuel. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente, nossa, Emmanuel é fantástico, de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Gente, Emmanuel tem um jogo de palavras impressionante. A gente cai em determinadas coisas, a gente é enganado, engodado, atraído, né? E tudo mais, e a gente coloca a culpa em Deus. A gente lembra nesse momento que existe um Deus todo-poderoso. Só aí, tardiamente, é que a gente vai lembrar. Peraí, tem um Deus todo-poderoso, então só pode ter vindo dele. Sabe? Do divino desígnio, né? Essa tentação para mim, veio para me testar. Deus mandou isso. Nessa hora eu lembro que ele é todo poderoso. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. Olha que interessante. Deus é tão absoluto, tão todo-poderoso, que mesmo a gente que cai, a gente cai de pé porque a gente está contando a história. A gente está suplicando, a gente está reclamando. Então, olha só. Nossa, é fantástico, irmão. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Não procede. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada, que não dão valor, que mancham, né, as leis que foram criadas por um estadista, né? Ah, então agora a culpa é sua que criou essa lei do bem, tá? A lei do trânsito. Não faz isso que vai dar ruim. Deu ruim. Ah, quem foi que criou essa lei? A culpa é dele. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Então, Tiago fala isso. Tiago, minha mãe está dizendo assim: olha, Tiago foi, assim, tipo assim, muito bem inspirado quando disse isso. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu, cada um. Ok, repetindo, né? Examinemos particularmente ambos os substantivos. Olha o miudinho aí, viu, Denise? Olha aí
estudo minucioso. Olha o NEP aí, né? Porque esse é o nosso objetivo. Vamos separar as coisas. Vamos estudar os substantivos, né? Nesse caso aqui, ambos os substantivos, tentação e concupiscência. Vamos examinar. O primeiro exterioriza o segundo. Meu Deus. Então a gente bota a culpa na tentação, mas ali é só o que aparece do segundo, que é a concupiscência. Então vamos lá. O primeiro exterioriza o segundo, que esse segundo constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. O problema não está na tentação, gente. O problema está na concupiscência, naquilo que está no nosso fundo, lá no fundinho, que é viciado, que é perverso, sabe, na nossa natureza mais íntimazinha, primitivista. Olha o que é que Tiago fala. Pois cada um aqui, ó, é tentado quando é atraído pela própria concupiscência, aquilo que já está lá no íntimozinho, que é o que ele quer de verdade. Aí a coisa tenta-se, aparece, pronto, é exteriorizado. Ser tentado, diz Emmanuel, é ouvir a malícia própria. Própria. Sabe? Fulano fala um negocinho e a gente gosta tanto daquilo que. Aí eu fui tentado. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Olha Emmanuel trazendo para dentro de nós. Porquanto, ainda que o mal venha do exterior, ainda que seja uma coisa assim, vou tentar, sabe? Jesus não foi tentado, gente? Não teve aquela tentação? Não é que Jesus ficou. Ele não tinha essa concupiscência, gente. Ele não tinha isso. Então, tentaram. O mal é exterior. No caso de Jesus, e às vezes vem uma. A gente sofre a tentação de forma exterior, né? Ainda que o mal venha do exterior, ainda que somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. O Jesus não afinava com nada disso. Nada do que ele foi tentado. Veja o mundo. Te dou o mundo. Tinha um espírito ali influenciando, tentando, né? Tá vendo? É todo seu. Esquece o Deus teu Pai, é todo seu. Sabe? Você acha que Jesus ia ficar? É, bem que eu podia ser o dono do mundo, né? Um espírito puro como aquele não sofreu a tentação. Foi tentado. E nós? Continua, Emmanuel. Finalmente destaquemos o verbo atrair. Emmanuel não deixa barato. Falou da tentação, falou da concupiscência. E o verbo atrair? Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Diz André Luiz, no Agenda Cristã ou no Alvorada Cristã, enfim, eu nunca lembro dos livrinhos quais são, mas ele fala assim: tuas perguntas te dirão dos teus interesses. Tuas perguntas te dirão dos teus interesses. O que que nos atrai? A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Finaliza Emmanuel assim: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Por isso que Santo Agostinho dá aquela receita maravilhosa. Como é que eu faço então para vencer o mal? Conhece-te a ti mesmo. Mas como é que eu faço isso? Cada noite, quando eu ia dormir, eu olhava para as coisas que me aconteceram durante o dia, no curso das horas. Olha aqui que interessante. E ficava vendo aquilo que eu errei, que eu podia melhorar e tentava no outro dia não fazer mais aquilo, atendendo ao bem que Jesus deseja para todos. Gente, somos sim tentados quando somos atraídos, enrolados, porque se a gente deixar, a gente gosta tanto da situação que os espíritos nos dão um nó e a gente fica iludidinho.
aí sim a gente cai, porque aquilo está dentro de cada um de nós, tá? Gente, era isso que eu tinha para falar. Aqui estão as referências, algumas, para a gente continuar os estudos. Doutrinárias nem se fala lá de Kardec, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Obras Póstumas, um monte. Subsidiárias, gente, um monte de histórias muito bacanas, cartas e crônicas, vários livros que eu vou passando aqui devagarzinho, ó, para que vocês possam ver, dar um pause depois aí e ó, estudar coisa por coisa. Esse material eu vou mandar no nosso grupinho aqui, tá? E assim nós vamos seguindo, Evolução em Dois Mundos, Libertação, tantos capítulos maravilhosos falando dos, ó, finalmente o socorro, ou seja, os espíritos influenciando para ajudar no mundo maior. E assim vai, gente, ó, até acabar. E acabou. Denise, é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Peraí. Uhum. Como é que eu paro aqui? Já parei? Mas excelente, né? A gente refletir sobre isso, né? E essa questão da influência dos espíritos em nossa vida. Vai muito também que a gente precisa lembrar da questão da sintonia das frequências vibratórias dos nossos pensamentos, sabe? Então, no início, eu pensava que somente aqueles que eram médiums, ostensivos, eles recebiam a influência dos espíritos. Mas você tem que lembrar que somos todos nós, independente de termos ou não a mediunidade, que os nossos pensamentos, né, que são frequências vibratórias, então é como se nós estivéssemos mergulhados em um mar de pensamentos, de frequências vibratórias, e são essas frequências vibratórias que nos influenciam, não é? Então, às vezes as frequências vêm, né, tem as frequências mais altas e mais sublimes e mais leves, mas também tem as frequências mais densas e mais pesadas, inferiores, e que também, de alguma forma, vão nos influenciar negativamente. Então, essa questão da influência dos nossos pensamentos, então, é em todos nós. E erradamente, como no início eu pensava, entendeu? Não precisa estar ligado à mediunidade. Sabemos que os médios têm uma percepção melhor dessas alterações de frequência e, portanto, da qualidade dos pensamentos que emitidos, né, através dessas frequências, vão influenciar em tudo nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, no nosso próprio livre-arbítrio, não é mesmo, Xaxá? Tudo influencia, como você até falou uma hora. Será que o que eu estou pensando é meu mesmo ou não é meu? Entendeu? Então, parte é um somatório das influências recebidas pelo meio em que nós estamos convivendo, né? Tem tudo isso também para a gente pensar sobre essa questão da influência dos espíritos. Então, nós não estamos sozinhos no mundo, pensando sozinho, agindo sozinho. É muita não é nem interferência, é interação mesmo que acontece durante todo o tempo. Então, afinidade e sintonia é até um livrinho, né, interessante que a gente pode destrinchá-lo, pensar sobre isso. Então, pensando também que se a gente mantém nossos pensamentos elevados, se a gente mantém, né, nossos pensamentos nas mensagens de Emmanuel, nas mensagens de Jesus, a gente com certeza a gente também vai receber, não é, influência desses espíritos mais puros e mais sublimes, e as nossas decisões também serão com certeza mais benéficas para nós mesmos, né? Tem esse lado disso, então, os estudos nos ajudam, tá? Tem isso. Tem muita coisa sobre sintonia e afinidade com relação a isso, né? Até mesmo, eu sempre falo, antes de dormir, não é mesmo? Vamos ter um pensamento bom, vamos assistir um filme bom, porque até mesmo aquilo que nós sintonizamos e nos afinamos antes de dormir, vai influenciar os nossos sonhos e para onde nós seremos levados durante o nosso descanso noturno, né? Com o que que nós vamos sintonizar.
Esse é um tema muito bonito, tá? Tem tudo isso a ver. Então, tem esse conjunto todo para a gente pensar. Alguém gostaria? Teve uma pergunta no chat, mas já fui. Eu respondi até, tá tudo certo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Denise, eu estava pensando em deixar as provocações para o próximo episódio, Pode. mas eu estou aqui pensando na lei de sociedade, Não, né? episódio é genial. Próximo episódio. Então, porque são vários, né? E aí a- é dito que é impossível haver a evolução moral com você Hum. isolado, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que com essa, não é porque eu estou na presença, mas por essa brilhante aula do Xaxá aí, mais uma vez, né? Eu vejo que esse conceito de sociedade ele é expandido, porque essa influência dos espíritos nos move, né? No sentido do bem, né? Isso aguça o nosso senso crítico, né? Quando a gente estuda, a gente tem outras informações e aí uhum, isso nos provoca, vamos dizer, reflexões que nos levam a um uhum, caminho mais reto, né? A um caminho ao melhor caminho para a nossa evolução moral, né? Então, eu aqui agora expandi esse conceito de sociedade, né? Não é a uhum, sociedade meu vizinho do prédio, motorista uhum, do Uber, né? É, é com todos aqueles com os quais eu interajo de uma maneira ou de outra, né? É isso que eu estou levando aqui dessa aula hoje. Eu vou pensar sobre isso aí. Obrigado, Xaxá. exatamente. Exatamente. Nós vivemos mergulhados em um mar de pensamento, de vibrações. Não tem como a gente querer estar sozinho, não estaremos sozinhos em momento algum. Então, esse conceito de E eu sociedade tem. falei episódio de maneira respeitosa, porque é uma sequência que não tem como atropelar, né? É, uma Ainda bem que Às você falou vezes episódio. Pode falar. mas não quis. Não, ainda bem que você falou episódio e não falou capítulo da novela, né? Porque isso não é uma novela, na realidade é uma, é uma Não, série, assim, né? porque Vamos colocar eu assim. faço uma sequência, né? É, mas olha, tanto é Desculpa que. aí. Não, não, sem problema, Luiz Eduardo. Mas olha só, o próprio Jesus já falou isso, está lá na Bíblia. Gente, o que está escrito? Qual é o maior dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque não tem como. É Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Então ele já Uhum, deu a dica, né? Já deu a deixa. E aí depois a gente vai entender na parábola do bom samaritano, que aí ele fica uhum, assim, mas quem é meu próximo? Aí é onde ele conta. Enfim, não é meu vizinho, não é meu irmão de casta, nada disso. uhum, Todos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer na introdução, e no livro todo, assim, se a gente pudesse ver o emaranhado de pensamentos que se cruzam por aí, lá, que a gente está mergulhado, enfim, a gente está sofrendo influência o tempo todo. E quando ele vai falar de amor, no último capítulo do Pensamento e Vida, ele vai dizer, gente, em resumo, o amor é simplesmente e tão somente o amor ao próximo. Sem isso, nós não vamos. A gente vai chegar lá, mas a gente vai atrasar muito. Então, é o amor ao próximo. Então, por isso, viver em sociedade. Você está certíssimo, viu, Duda? Você está uhum. corretíssimo. É por aí. Tinha um conceito muito restrito, né? Isso deu uma, né? Obrigada. Abre. É. Sem contar, a gente sabe dessa afinidade e sintonia com os espíritos inferiores, né? Tá? Então, a gente tem esse lado bom, né? Do orar e vigiar e a gente fazer sintonia nas frequências mais altas, mas a gente também faz sintonia com os espíritos inferiores, desencarnados, não é mesmo?
E aí a gente tem muitos exemplos, né? Quando a gente está num ambiente de muita bebida alcoólica, né? O que a gente emana, né? De vapores que vão atrair outros espíritos daquela frequência que vão também nos influenciar. Tem toda a questão dos obsessores que nos acompanham e que também estão ali influenciando os nossos pensamentos, as nossas ideias e alterando até, é o que eu falo, né, a nossa conduta, o nosso comportamento dentro do nosso ambiente familiar, para com aqueles que a gente tanto ama. Então, isso é um mundo. Então, nós mergulhados em um mundo, em um mar de pensamentos, de vibrações. É muito, muito interessante mesmo. É isso. É interessante essa palavra, né, concupiscência, né? Falando disso um pouco, é que nós vamos aonde nós nos levamos, né? Uhum, A gente também tem que estar sempre com isso no coração, né? E uhum, por isso da atenção que a gente precisa de ter, porque a gente está mergulhado nisso tudo, mas a todo tempo, se a gente não tiver. Eu uhum, tenho essa coisa de assim, para a gente passar pelos processos e etapas dessa construção e reconstrução da gente, primeiro que a gente tem que sair da negação, depois a gente tem que olhar, depois a gente tem que aceitar, depois a gente tem que fazer esse processo de sair da retórica para ir para a ação. E da ação, a gente tem que reconhecer determinadas circunstâncias, né? Porque senão a uhum. gente não faz esse grande lance de sair de um lugar para ir para um outro melhor em nós mesmos, né? Então, eu acho que quando a gente se lembra disso, a gente entende uma coisa extraordinária, como é para ser mesmo. Que a todo instante, cada momento, cada etapa que a gente vivencia é fundamental para nossa para nosso fortalecimento e preparação para o porvir, né? Se a gente parar para pensar, isso pode parecer um pouco lírico o que eu vou falar, mas assim, se a gente tiver noção de que cada dia é uma página maravilhosa para nossa preparação, a gente fica mais entregue. Se a gente, quando Santo Agostinho fala da gente fazer uma retrospectiva do dia, eu tenho uma coisa que é assim: escolhe alguma coisa que tenha te marcado no dia de hoje, sem julgamento, se é boa, se não é, né? Escolhe aquilo. E a partir daquele momento, você começa a prestar atenção e ver o que isso traz para si. E aí a gente vai fazendo isso, estando presente e se fazendo presente na nossa própria história, né? Nós somos artífices. Excelente. Marcinha, você colocou ali no. É Márcia que colocou, né? Marcinha, um link. Você podia falar para ele sobre. Falar para nós que é esse link, por favor? Posso sim. Eu estava digitando aqui o que que é Ah, tá. Uhum, o que que é. É porque ele colocou, o Luiz, né, sobre a questão dessa amplitude do outro, né? E eu botei uma canção que ela remete a isso, uma música aí que se chama Eu e o Outro, do grupo Verbos Diversos, lá de Belo Horizonte. É muito interessante a reflexão que a música traz. então, Ela me ajudou também a fazer ampliar isso, né? Essa visão aí, se alguém conseguir abrir. você podia colocar no nosso chat, então, porque a gente abre lá, porque acho que aqui a gente não vai conseguir abrir. No grupo, Lá, né? No WhatsApp. você No fala no Mas, WhatsApp. grupo do WhatsApp, né? deixa eu ver. É, porque Vou aqui colocar. ela entra pelo Spotify, ó, e aí acho que eu não consigo. É. Só quem tem a conta do Spotify, né? Talvez. Mas aí você coloca lá. Vou botar lá. Se eu vou Interessante. procurar se eu acho um do YouTube também, que aí fica mais fácil. Joia. Essa música é lindíssima, É lindíssima. maravilhoso. E tem a versão que o Sintonia gravou, né, Denise? Com Ah, arranjo.
Tá que ficou joia? mais impactante ainda. Vou botar os dois lá. É Coloque pra isso. gente. Viu? Tá. Excelente. Isso. Então, depois, né, vamos assistir novamente esse estudo, esse. E aí, para a semana que vem, a gente continuar falando mais um pouquinho sobre esse tema de afinidade, de sintonia, que é bacana, que é interessante, e essa influência que os espíritos exercem em nossa vida, né? Muito bom. Aí a gente amplia e a gente até vigia, né? Pra gente, aí a gente vai entender o porquê que precisamos vigiar ainda mais. Excelente. Mais algum comentário? Tranquilo, pessoal. Então, a gente já vai. Isso aí. Depois a gente vê. Eu e o outro, né, Márcia? Vamos ver se a gente consegue ouvir só a música, com certeza. Uhum. Isso. Pegar uma do YouTube aqui também. Ótimo. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Uhum. Uhum. Eu faço, Denise. Joia, meu amigo. Senhor Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, em mais esse estudo do NEP Brasília. Agradecemos pela disponibilidade do Xaxá, que veio aqui e nos deu essa ótima aula. Agradecemos pelas reflexões que levamos, que essas reflexões elas rendam bons frutos, para que possamos ser melhores a cada dia, possamos evoluir, que possamos interagir com todos aqueles que nos cercam da melhor forma possível e que essa energia boa, maravilhosa desse encontro seja espraiada para os nossos lares, para os nossos familiares, os nossos locais de convivência e que tenhamos todos uma ótima semana, com muita paz, com muita luz e com muito amor. Que assim seja. Assim seja. Até a próxima semana, então. Tá? Eu e o João estaremos na próxima semana falando um pouco mais sobre isso. Foi ótimo, turma. Obrigado. Obrigada Abraço, pela gente. presença de Até a próxima. todos. Boa Vamos noite, aqui. gente. Boa Boa noite. noite, Boa Elci. noite, queridões. Boa noite, queridões. Vou Isso, ouvir, tá massinha agora lá no isso, É, vamos. legal. Essa do YouTube é uma Ah, versão diferente, vocal. É legal ver com o fone, que ela tem uns efeitos assim bonitos. Sou suspeita para falar porque eu tava, eu gravei, eu também estava na gravação. Mas eu bacana. A do YouTube? então vamos ouvir. é a do Tá bom, Sintonia. vamos ouvir, vamos Então ouvir. vamos Ouve ouvir. as duas são maravilhosas. É a mesma música em arranjos diferentes. Ah, bacana. Vou ouvir, sim. Bom ver Bem, vocês. então, Abraço, né? Márcia. Bem-vinda, Luciana. Semana que vem a gente faz um complemento desse mesmo estudo com esse mesmo tema. Tá bom? Foi ótimo. Ô, Tudo de Denise, bom. Pérsia, depois vocês trazem um pouquinho da areiazinha de Guarapari e do Pode marzinho de deixar. Guarapari, tá, meu amor? A A gente gente, Camarãozinho. Se leva. quiser trazer camarão também, a gente agradece. a gente Mas tá. só a Mas a areiazinha gente, aí, ó. mas tá gravando. Aham. Jura?